Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu sou do grupo 5 da disciplina de filosofia e hoje eu vou falar para vocês, junto com o meu grupo, sobre a escola de Frankfurt. Eu vou começar falando sobre a origem da escola de Frankfurt e sobre alguns dos objetivos dessa corrente filosófica do século XX. Começando, a Escola de Frankfurt, esse Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, ela foi fundada em 1924 por um judeu alemão chamado Felix Well. O pai do Felix Well era extremamente rico, o que fez com que todo esse incentivo financeiro, né, para que essa escola pudesse realmente ser criada, viesse ali do pai do Felix Well. Ele era muito jovem, extremamente jovem, na época ele tinha 25 anos, mas ele foi o cabeça ali por trás da criação dessa escola, por trás da criação desse instituto. A escola era formada, como Frankfurt fica na Alemanha, ela era formada basicamente por professores alemães, só que na grande maioria eles eram sociólogos marxistas, o que fez com que fosse o diferencial mesmo da escola de Frankfurt para a época. A gente tem que lembrar também que a escola de Frankfurt ela era ligada ao Ministério da Educação e da Cultura da Prússia. Isso fez com que na época isso tivesse uma grande importância, desse uma grande importância para a escola. Isso porque o pensamento que vigorava era o pensamento anticomunista. Naquele período pós Primeira Guerra Mundial, esse era o pensamento que tinha maior ascensão e maior aprovação pelos pensadores. E a escola de Frankfurt ela foi responsável por introduzir mesmo na sociedade do século XX, tentar aplicar nessa sociedade capitalista do século XX esses ideais marxistas, por exemplo. Isso foi importantíssimo, porque a maioria das instituições acadêmicas da época se opunham ao pensamento de Marx e não davam a mínima importância para o movimento operário e para as correntes que o Marx defendia. E aí os frankfurtianos, eles foram importantes porque eles foram os responsáveis por preencher essa lacuna mesmo que estava faltando na época e aplicar o pensamento de Marx na filosofia, na pesquisa social, na sociologia do século XX. Eles foram os responsáveis mesmo. A gente teve ali que o Hitler, depois ali com essa influência ali, essa valorização do nacionalsocialismo, o Hitler entrou no governo alemão em 1933, o que fez com que a escola de Frankfurt tivesse que sair da sede, né, em Frankfurt. Ela foi temporariamente para Genebra, na Suíça. E aí, em 1935, ela se estabeleceu em Nova York, onde ela se afiliou à Universidade de Columbia. Ficou lá até 1953, quase 10 anos ali pós Segunda Guerra Mundial, quando ela se estabeleceu novamente em Frankfurt, voltou para a sede original em Frankfurt. A gente tem que lembrar que um dos principais objetivos ali dos frankfurtianos era pegar essas ideologias desses pensadores extremamente famosos, né, na época, como Marx, Freud, Nietzsche, e aplicar na sociedade capitalista do século XX. E aí, nessa aplicação da sociedade capitalista do século XX com essas ideologias propostas por esses filósofos, por esses pensadores, a escola de Frankfurt ali, os frankfurtianos, eles propuseram diversas teorias. E aí é um pouco mais sobre isso que a Amanda vai estar falando com vocês agora. Aí eu vou ficar por aqui e a Amanda vai elucidar aí as ideias de vocês acerca desses assuntos. Tchau, tchau. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais obras e ideologias da Escola de Frankfurt. Primeiramente, o objetivo deles eram de reinterpretar ideias de grandes filósofos passados, como Marx, Freud, Nietzsche, e vincular e retomar as ideias deles com o mundo contemporâneo que estava sendo vivido naquele momento. Era um mundo de guerras, de miséria para muitos e riqueza para poucos, totalitarismo. Então, eles queriam vincular essas ideias que já tinham sido criadas naquela sociedade daquele momento. Eles, então, criaram a chamada teoria crítica. Essa teoria crítica, ela era o entendimento da realidade a partir da incorporação de filosofias tradicionais,
que eram essas conhecidas por todos. E nesse avanço do estudo da sociedade contemporânea, eles criaram dois conceitos fundamentais: a chamada cultura industrial e a cultura de massa. Esses dois conceitos foram fundamentais para eles embasar essa teoria deles e todas as teses. Tanto a indústria cultural quanto a cultura de massa foram ideias que defendem que a gente tinha transformado a cultura numa grande indústria e que agora tudo estava sendo visando agradar os outros com o objetivo de lucrar em cima disso. Então, esse principal objetivo era atingir e agradar o grande público. Então, acabou se tornando uma cultura de massa, transformando a cultura nessa coisa massificada e que não tinha mais a sua própria identidade. Então, nisso eles afirmam que o conceito cultural foi perdido parcialmente durante aquele tempo e que uma vez que as indústrias e as empresas tinham transformado ele numa característica de função monetária, visando lucro, visando ganhar dinheiro, e somente nisso, não mais nas suas características particulares que eram tão ricas. Sendo assim, a gente pode dividir essa corrente filosófica de 3 gerações de pensadores. O primeiro era o Horkheimer, o Adorno, Habermas e o Honneth. Agora eu vou falar um pouco da primeira geração. A primeira geração ela foi formada por Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Essa primeira geração ela foi caracterizada pela denúncia de ideologias que impediam que o homem visse de forma clara e correta o mundo que estava à frente dele, e que, portanto, ele não conhecia de fato o mundo que ele vivia. Então, o Adorno e o Horkheimer, eles tiveram muito destaque por uma obra muito famosa que eles criaram juntos, chamada de Dialética do Esclarecimento. Essa obra, ela defende que o esclarecimento ela é a necessidade que o ser humano tem de dominar a natureza a seu favor. E ele busca o conhecimento para o próprio bem. Então, logo esse esclarecimento que eles tanto falam é um esclarecimento totalitário, é um esclarecimento visando dominar outra coisa. Então, uma coisa que deixou de ser tão importante para a sociedade, para entender todos, agora tinha virado uma forma de dominação mesmo. E agora eu vou falar um pouco sobre a segunda geração da Escola de Frankfurt. Nela se destaca Jürgen Habermas, que, ao criticar a teoria crítica dos membros da primeira geração, ele cria sua principal obra, A Técnica e Ciência como Ideologia. E nela ele defende uma racionalidade que seja proveniente da ação comunicativa dos sujeitos. E ele reformula o conceito de racionalização e com isso dirige críticas a Max Weber. Já na terceira geração destaca-se Axel Honneth, que ele é vinculado ao Instituto da Pesquisa Social. E o conceito central da sua teoria é o reconhecimento intersubjetivo do sujeito. E ele aborda a ideologia de modo pouco sistemático e considera uma expressão de patologias sociais. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.